Agora, no plenário, Walter Azambuja. Ordem das bancadas. PP, vereador Ronaldo. O vereador Gilson me avisou que não pode vir, tá? Problema de saúde. LDB, Jaime Lucas. PDT, Matheus Garcia. Wilson da Rosa Lucas. PSDB, Adão Martinho. PSB, vereador Fabrício Costa. Vamos então à aprovação da ata número 47, de 8 de dezembro de 2020, em sessão ordinária. PP, Ronaldo Madruga. Aprovada a ata, senhor presidente. LDB, Jaime Lucas. Aprovado, presidente. PDT, Matheus Garcia. Aprovada, senhor presidente. Wilson da Rosa Lucas. Aprovada, presidente. Vereador PSDB, Adão Martinho. Aprovado, senhor presidente. PSB, Fabrício Costa. Aprovada a ata, presidente. A ata número 47 foi aprovada por 6 votos favoráveis e 2 ausências. Passo para primeiro secretário para leituras encaminhado ao Executivo Legislativo Municipal, Jaime Lucas. Correspondências encaminhadas ao Poder Legislativo Municipal. Requerimento 069/2020. Ao excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, vereador Renato Rodrigues. Requerimento referência retirado do projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente veio requerer a essa Casa Legislativa a retirada do incluso do projeto de lei número 33/2020, que dispõe sobre o quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal de Pinheiro Machado e da outras providências. O objetivo desse projeto seria a alteração da lei número 4.309 de 2018. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência e aos nobres vereadores meus protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Ronaldo Costa Madruga, vereador progressista. Ofício 049/2020, 14 de dezembro de 2020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Renato Rodrigues. Através do presente instrumento, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vem respeitosamente remeter a Vossa Excelência a redação final do projeto de lei número 29/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pinheiro Machado para o exercício financeiro 2021, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão plenária extraordinária realizada dia 8 de dezembro de 2020, devidamente revisado em reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, realizada dia 14 de dezembro de 2020, se encontrando apto para o autógrafo. Atenciosamente, Wilson da Rosa Lucas, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício número 50/2020, 14 de dezembro de 2020, é ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Renato Rodrigues. Através do presente instrumento, a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, vem respeitosamente remeter a Vossa Excelência a redação final do projeto de lei número 30, que dá nova redação à linha Q do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º e da letra A do inciso 2 do parágrafo 1 e do artigo 1º, ambos da Lei 4.252 de 2015, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão plenária extraordinária realizada dia 8 de dezembro de 2020, devidamente revisado em reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, realizada dia 14 de dezembro de 2020 e se encontrando apto para o autógrafo. Atenciosamente, Wilson da Rosa Lucas, presidente
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício 51/2020, 15 de dezembro de 2020, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Renato Rodrigues. Através do presente instrumento, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Poder Executivo, a fim de que este encaminhe mensagem retificativa relativamente ao projeto de lei número 32, que reestrutura o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, FAPES, e dá outras providências, com relação ao regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município de Pinheiro Machado, uma vez que, conforme dispõe o parecer jurídico 52.771 e 53.280/2020 do órgão de assessoria desta Casa Legislativa e do IGAN, o texto apresenta a ilegalidade que impede a continuidade de sua regular tramitação nessa Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Wilson da Rosa Lucas, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requerimento 070/2020. Bancada do Progressista, Pinheiro Machado, 15 de dezembro de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal de Pinheiro Machado, vereador Renato Rodrigues. Venho, por intermédio deste, encaminhar a esta Casa Legislativa a seguinte projeto de lei número 35, que dispõe sobre o quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal de Pinheiro Machado e dá outras providências. Esse projeto de lei tem como objetivo a alteração da Lei 4.309 de 2018 para serem apreciado aos nobres vereadores. Atenciosamente, Ronaldo Costa Madruga, vereador progressista. Projeto de Lei 035 é encaminhado pela mesa diretora. Avisos da mesa diretora. Esta sessão plenária ordinária está sendo transmitida via internet, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus e com amparo da resolução número 4, de 29 de abril de 2020, que estabelece no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Machado. Porém, está liberada a presença de público, respeitando os limites de distanciamento, sendo permitido o acesso de 20 pessoas ao plenário Walter Azambuja. Proposições protocoladas, PSB 3. Projeto de leis protocolados. O projeto de lei 35, 2020, que dispõe sobre o quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal de Pinheiro Machado e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Tramito na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 31, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política de assistência social e revoga a Lei Municipal 4114 de 2013 e dá outras providências, autoria do Poder Executivo e relatoria a cargo do vereador Ronaldo Costa Madruga. E também o projeto 32, que reestrutura o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES, e dá outras disposições com relação ao regime próprio da Previdência Social, RPPS, do município de Pinheiro Machado. Autoria do Poder Executivo e relatoria a cargo de Adão Martim Pacheco dos Santos. Projeto Lei 34 autoriza a desafetação da área verde e a afetação de outra área entre imóveis pertencentes ao município para fim de moradias populares. Autoria do Poder Executivo e relatoria a cargo do vereador Ronaldo Costa Madruga. Projeto de resolução número 5, 2020, que dispõe sobre o Código de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Pinheiro Machado e dá outras providências. Autoria Renato Rodrigues, relatoria a cargo do vereador Gilson Alves Rodrigues. Nenhum projeto tramita na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, nenhum parecer das comissões e nenhum projeto a ser votado nesta noite, senhor presidente. Não temos nenhum projeto, então vamos para a
registros e proposições. Passando a palavra para a bancada do PP, Ronaldo Madruga, para seus registros. Gostaria de saudar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores e também os internautas que nos acompanham neste momento através das redes sociais. Eu vi que gerou uma certa polêmica o assunto que veio à baila nessa casa na terça-feira passada, que foi sobre a indicação das sobras dos recursos desta casa para a aquisição de vacinas para o Covid-19, caso, veja bem, caso o Ministério da Saúde e o governo estadual não conseguisse alcançar para todos os grupos. Para minha surpresa, sempre tem um desinformado de plantão ou alguém que não faz a leitura correta das informações. ZH Saúde diz o seguinte: governo do Rio Grande do Sul planeja comprar Coronavac de São Paulo caso haja demora na distribuição de doses pela União. Está aqui na página do ZH. Prefeitura de Porto Alegre também não descarta a aquisição de doses para imunizar a população. Veja bem o que diz o governador do estado do Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul está de olho na vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que será usada por São Paulo para imunizar a população a partir do dia 25 de janeiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a compra de doses do Coronavac é uma alternativa caso o imunizante a ser distribuído pelo governo federal demore a chegar ou a negociação nacional não avance. Se você pegar, abrir o G1, você vai ver o ministro Lewandowski dando 48 horas para o governo federal, o Ministério da Saúde, apresentar o Plano Nacional de Vacinação. E é o ministro da Alta Corte, guardiã da Constituição Federal, que faz a sua manifestação, preocupado com a imunização. Logo na reportagem, diz também: mais de 300 municípios no Brasil já mandaram documento de interesse da vacina do Butantan para ficar na fila de espera. O que será que esses municípios estão imaginando? Será que o que eu disse aqui eu estou tão errado? Eu sou o único errado perante o posicionamento de vários intelectuais do país. Eles estão preocupados, sim, com a negociação e com a distribuição da vacina no país. Por quê? Tanto é que os governadores dos estados, preocupados com a sua parcela e com a sua responsabilidade perante a comunidade, também estão se manifestando pela espera, pela compra da vacina. E aqui no município de Pinheiro Machado, o meu posicionamento foi: caso o Ministério da Saúde ou caso o governo do estado não consiga dispensar a vacina para toda a população de Pinheiro Machado, que o governo ache mecanismos, porque existe recurso da saúde, os recursos da Câmara de Vereadores foi uma indicação. Se não precisar, ótimo. Se não precisar, ótimo. Que bom que o governo do estado, que o governo federal tenha o plano de vacinação e consiga vacinar todos. Agora, não é obrigatório. Quem não quiser fazer a vacina, se tiver à disposição, não faça. Não faça. Depois, arque com as consequências. Agora, vir em cima da crítica, e uma crítica desconstrutiva, e pior ainda, né, de umas pessoas que queriam estar aqui dentro, né,
e não conhece a política nacional de saúde. A política nacional de saúde, o SUS e o SUAS, é tripartite, é União, Estado e município, é financiamento de 3 entes federativos. Então, significa o quê? Que cada um tem a sua competência na área da assistência social e na área da saúde. Mas eu não vou me alongar aqui, porque senão eu ia terminar os meus 12 minutos e ia continuar falando sobre as políticas públicas na área da saúde e a responsabilidade de cada ente federativo. Eu só chamo a atenção porque, se for possível, sim, independente do prefeito que esteja, 1º de janeiro, sentado naquela cadeira, se for possível ele correr atrás da vacina e se ela não tiver para todos disponibilizada através do Ministério da Saúde ou do Governo do Estado, eu vou bater palma, independente do partido, eu vou bater palma para ele sim, porque ele está preocupado com a saúde de toda a população de Pinheiro Machado. Respeito opiniões contrárias, mas crítica tem que ser com responsabilidade. Mostra outra alternativa, qual a segundo plano, plano B, caso o governo federal não disponibilize, nem o governo estadual também. Que fique fora do grupo crianças, que fique fora adultos. Sabemos que nosso inverno é um dos invernos mais rigorosos. O inverno do estado do Rio Grande do Sul é um dos mais rigorosos do Brasil. Como é que vai ficar criança, como é que vai ficar uma outra faixa etária que tem um problema respiratório, entre outras patologias? Então, esse fica o alerta e defendo e continuarei defendendo a compra de vacinas pelo município. O salário do funcionário está atrasado? Está. Não estão pagando vale? Não estão pagando vale. Mas não vamos misturar a coisa, não vamos misturar o que é imunizar, o que é prioridade na saúde, com um salário atrasado do funcionário e com vale também atrasado do funcionário. A gente sabe que está atrasado, mas não podemos misturar a estação. Temos que defender o que é prioritário, não que salário não seja, mas existem verbas distintas e diferentes. Hoje eu recebi também um comunicado, desde ontem estou recebendo ligação sobre a empresa CIMI. A empresa CIMI está instalada no município de Pinheiro Machado. A empresa CIMI emprega algumas pessoas de Pinheiro Machado, mas, segundo informações, a empresa está trazendo pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, e os que estão trabalhando na empresa estão sendo deslocados para outros municípios. Ora, eu liguei para o Zé Antônio, disse prefeito, faça o seguinte, se isso realmente continuar acontecendo, ou se está acontecendo, baixe um decreto, 60 dias, proibindo a contratação de gente fora do estado do Rio Grande do Sul. Fiz mais, liguei para o consórcio Chimarrão, para falar da situação da empresa, porque isso me parece uma ameaça velada de autodemissão. Tu não vai para tal cidade, eu vou te demitir, ou tu pede para sair, porque eu vou contratar outro de fora. Me parece que está tendo uma disputa nesse sentido. A empresa está instalada em Pinheiro Machado, eu quero saber o que ela está deixando para Pinheiro Machado, além do trabalho, de recursos, o que está ficando de receita. Agora, não pode a população de Pinheiro Machado, existe pouco trabalho. Se tem gente que não quer trabalhar, tira quem não quer trabalhar, mas tem muita gente que quer trabalhar. Dá prioridade, dá oportunidade para as pessoas que querem trabalhar. Agora, fazer essa política inversa, não vai funcionar. Eu poderia ter ido no canteiro de obra, ter falado com o pessoal daqui, não. Eu falei com hierarquia mais acima da empresa, que não está no estado do Rio Grande do Sul, e também falei com o consórcio Chimarrão, porque eles ganharam a licitação do consórcio Chimarrão. Todos sabem que é assim, que essa empresa foi contratada por esse consórcio. Então, nós temos que fiscalizar a contratação de mão de obra e a permanência da mão de obra local no município de Pinheiro Machado, porque senão vai virar uma terra sem lei. Mas o prefeito disse que vai se reunir com eles essa semana. Eu digo, prefeito, é bom o senhor ouvir. Eu não posso lhe dizer os funcionários que me procuraram, as pessoas que procuraram que vão sofrer retaliações, a gente sabe que sofre retaliações, mas não pode continuar dessa maneira. É preciso tomar uma alternativa. Na sequência,
além da empresa CIMI, que me chamou bastante atenção, nós estamos 2 sessões para terminar a legislatura. E eu quero dizer o seguinte, trabalhamos 4 anos, erramos, acertamos também, e aprendemos que nessa vida a gente tem que saber quando erra e quando acerta. E tem que saber também que a política vai passar e que nós vamos ficar na cidade. Então, eu quero dizer para todos os colegas que temos apenas 2 sessões. Todos os colegas, eu digo aqui, Sidney Calderipe, Matheus, vereador Adão, vereador Jaime, vereador Renato, vereador Wilson, vereador Fabrício, colegas desta casa e também funcionários. Se algum dia eu errei com vocês ou disse alguma palavra que causou algum desconforto, algum descontentamento, eu quero pedir escusas, quero pedir desculpas, porque o ser humano erra, mas ele também tem que reconhecer e pedir desculpa e pedir escusas. Desculpa, escusas é a mesma palavra, tem o mesmo significado, diante as diversidades que acontecem no campo político, porque não se leva nada nesta vida se não for as amizades e os bons caminhos que passamos e as boas coisas que deixamos. Obrigado pelo espaço. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, bancada do NDB, Jaime Lucas, para seus registros. Cumprimento o presidente, cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento a vereadora eleita Magda, a vereadora Laura, presidente do sindicato, Garcia, e aquelas pessoas que sempre nos acompanham nesta casa, e os funcionários. Realmente, vereador Ronaldo, faltam 2 sessões. E eu, antes de entrar num assunto que eu vou falar posteriormente, eu me dirijo ao presidente que nós vamos ter que fazer uma sessão preparatória para os novos vereadores. No artigo 7º, diz assim, a Câmara Municipal realizará, no mês de dezembro, até o último dia útil do ano que antecede o início de cada legislatura, sessão preparatória para a posse dos novos vereadores. A convocação para a sessão preparatória será feita pelo presidente da Câmara, que a presidirá. Na sessão preparatória serão observados os seguintes procedimentos: entrega do diploma eleitoral e da declaração de bens dos vereadores, explicação sobre o funcionamento da Câmara, o ambiente de trabalho, os cargos e funções da Câmara com a apresentação de seus respectivos servidores, e aí adiante. É que nós mudamos, nós melhoramos o nosso regimento interno. Antes não se fazia isso, agora vai se fazer isso. Então nós, como mesa diretora, temos o dever de fazer essa reunião preparatória, vice-presidente e presidente. Só para ilustrar, porque eu estou diante de 4 vereadores eleitos, 2 veteranos, mas tem 2 vereadoras novas que assumem em 2021. Vereadores, eu também sempre falo uma palavra que se chama ciclo. A vida, ela é cíclica. Tudo termina, tudo se inicia. A beleza termina, o dinheiro também termina e o poder também termina. Mas a vida não termina. Nós temos que estar preparados quando nós nos dispomos a cargo público, principalmente, a saber que nós passamos por um crivo popular. Eu vejo às vezes os funcionários públicos dizem assim: eu entrei, mas eu tenho um concurso público na minha mão. Legal, fez uma prova, passou porque era competente. Nós temos uma prova
muito maior ainda, porque nós estamos num crivo popular. As pessoas que vão ver se nós temos o direito ou não. Então, da mesma forma que eu entrei nessa casa 16 anos atrás, em 2005, eu saio da mesma forma, muito tranquilo, porque eu vou dizer para os senhores que eu entrei naquela eleição de 2004, num linguajar bem dos carreiristas, e aqui tem uns veteranos que sabem o que eu estou falando, carreira. Eu entrei para preencher trilho. Sabe, vereador? O senhor concorreu na mesma linha comigo. Nós estávamos no mesmo caminhão. Eu me elegi. Foi uma surpresa. Muitos companheiros não se elegeram, mas depois vieram. Não é fácil a primeira vez tu te eleger. O Fabrício é um privilegiado. O Matheus Garcia é um privilegiado. A Laura é uma privilegiada. E eu também fui um privilegiado que entrei. Os outros que estão aqui, todos passaram por um crivo da primeira vez. Esse crivo popular não foi dado a eles. Então, vereador Wilson e demais colegas que sairão comigo também no mesmo dia 31, nós vamos para nossas casas, vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa vida normal. É a passagem, se chama passagem, não é outra forma. Eu tenho certeza que eu cumpri o meu dever, 16 anos, eu tive mais de 740 reuniões ordinárias nessa casa, eu tive mais de 70 reuniões extraordinárias nessa casa, eu participei de mais de 40 audiências públicas nessa casa, eu presidi a Comissão de Orçamento por 10 anos, eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça por 2 anos, e só não ocupei cargo nessa casa em 2019, na administração do vereador Matheus Garcia. Nas outras, eu sempre ocupei cargo. Eu fui secretário do vereador Ronaldo, eu fui secretário do vereador Adroaldo, eu fui secretário do vereador Fábio, eu fui vice-presidente do vereador Giovanni, do PSDB, sou vice-presidente do Renato Rodrigues. Então eu fiz uma história nessa casa, do meu jeito, às vezes meio atrapalhado, muito mal interpretado, muito fustigado, mas está tudo perdoado, não tem problema nenhum. Não jamais vou levar na minha alma e no meu coração ódio, porque eu não sou o homem do ódio, embora preguem isso, digam isso, mas eu entendo porque dizem isso, porque no meio político se usa tudo que é artifício para se dar bem, ou para vencer, ou para abrir caminhos, e nada disso me incomoda, eu não me incomodo com isso. Eu tive muito orgulho de ombrear em eleição passada, junto com a Magda, junto com o Matheus, junto com o vereador Renato, junto com o vereador Adão, e junto com o Wilson, e fizemos um trabalho legal. Quis o destino que nós não estivéssemos juntos, vários fatores nos levaram para caminhos diferentes, mas nem por isso vamos ficar inimigo, nem por isso vamos ficar com isso, com aquilo. Quer dizer, então, se eu era bom antes, eu não sou bom agora? Por que eu era bom antes e hoje não sou bom? Porque antes eu estava junto e agora não estou? Nós não podemos julgar desta forma as coisas. E quem eu não estava, me sinto muito bem, quem eu estou hoje, a política é a oportunidade maior, Laura, de tu conhecer realmente as pessoas. Realmente. Tu sabe daí quem é. Quem? Porque às vezes tu passa 10, 15, 20 anos do lado de alguém, convivendo com alguém, e tu não sabe realmente quem é. Mas a política te dá isso, te dá essas condições, porque existe uma disputa entre o ser humano. O ser humano, existe a disputa que é natural, é a briga por espaço, são tribos buscando os seus espaços. É assim que o mundo iniciou, assim que a vida iniciou. Os índios também tinham as suas tribos. Quantos nomes de tribo tinha? Porque eles tinham interesses
diferente. E de tudo isso que eu digo, vereadora Magna, professora Magda, desses 16 anos, dessas várias reuniões que eu participei, fiz 3 sindicâncias, presidi 3 sindicâncias, as 3 com resultado positivo. Eu presidi uma CPP e relatei outra. E também as 2 tiveram resultado positivo. Então, quer dizer, claro que eu tinha um colegiado, companheiros de muita fibra. Eu tive bons colegas dentro de todos os meus mandatos. Conheci muito homens de fundamento, caras legal. Todo mundo tem o seu forte. Todo mundo. Eu tenho o meu forte, tenho a minha fragilidade também. Eu entendo isso. E tu sabe quantas reuniões eu faltei, vereador Ronaldo? Uma reunião ordinária eu faltei quando esta casa era presidida pelo vereador e hoje vice-prefeito Jackson Cabral, porque atrasou um voo meu do Rio de Janeiro a Porto Alegre. E eu cheguei nesta casa e mandei ele descontar. Pode descontar meu dia, que eu não vim. Porque tem uma lei que diz que é para descontar. E depois faltei um dia, uma comissão. Então, sim, 16 anos. Eu tive 2 faltas justificadas. É sinal, se eu não fui o melhor, se eu não tive aquilo que as pessoas desejavam, aquelas pessoas que me deram essa confiança, que eu tenho um carinho muito grande, eu vou passar minha vida toda agradecendo isso, que não é para qualquer um. Eu não fiz mais, talvez porque eu não tivesse ou não tenha capacidade, ou eu não tive a visão daquilo que as pessoas desejassem que eu fizesse. Mas vou dizer para vocês que quando eu presidi o orçamento, toda essa desmando financeiro que arrasou esse município, eu fui sempre um vereador pontual nesse assunto. E perdi muito por isso, politicamente. Mas não perdi, porque tinha pessoas que me entendiam e elas colaboravam com o meu entendimento. Então, fui muito rígido, muito duro. Tá a história daí. Está tudo registrado naquela minha sala que já está pronto. O Leonardo já está tudo prontinho para nós levar embora, porque é um trabalho meu. Do que eu dizia que um dia o salário ia atrasar, que um dia o FAPS ia acontecer o que aconteceu, que um dia o município ia cair nesse desmando, que a máquina gastava mais do que arrecadava. A senhora mesmo que frequentava muito essa casa, na minha boca a senhora viu muitas vezes eu pontear isso. Mesmo na questão de que eu era oposição, principalmente no governo Felipe, que eu fui oposição 2 vezes no governo dele, várias situações, por exemplo, os planos, o plano de carreira que eu tanto briguei para que tivesse, da educação não teve. Me ajuda aqui, Ronaldo. Da correção, aquela correção dos... da correção do funcionário. O nome, que eu dizia que a pirâmide estava virada, que a pirâmide estava os padrões, que a pirâmide estava virada, e ela estava virada, porque os motoristas que eram 25 pila, ela desproporcionou uma garantia para as pessoas. Ela fez por interesse de um grupo. Eu comecei a apanhar, eu apanhei muito. O Ronaldo estava do meu lado e ele cansou de defender. O Gêmeo está certo, tem que fazer assim. Então, quer dizer, foram erros cruciais que nos sangrou. Nós já vinha mal, daí nos sangrou aquilo ali. E que não corrige mais, porque depois de lei aprovada não se tira mais. Então, presidente do sindicato, o senhor tem uma árdua missão de fazer esse agrupamento entre o legislativo e o executivo para ajudar a tirar o nosso município deste sacrifício financeiro que ele atravessa há mais de uma década. Obrigado, presidente. Seus registros serão encaminhados, vereador. Com a palavra para seu registro, a bancada do PDT, vereador Matheus Garcia. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, as vereadoras eleitas, presidente do Simpim, as pessoas que assistem pelas redes sociais, a todos uma boa tarde. Quero inicialmente fazer mais uma referência sobre a questão do enfrentamento ao Covid-19.
Todos sabem que a nossa região se encontra em bandeira preta e os últimos dias têm sido bastante preocupantes. Aqui nessa casa, algum tempo atrás, eu apresentei até uma indicação, inclusive apresentei para o secretário da Saúde na época, sobre o protocolo de vitamina D, zinco e outros medicamentos que o município de Cristal estava usando. E vejo que o município de Cristal, embora tenha contaminação do vírus, eles têm adotado uma estratégia interessante no combate do coronavírus. Por exemplo, os testes de RT-PCR, eles adotaram esse laboratório de Pelotas que dá o resultado em 24 horas. E isso está sendo uma estratégia que está sendo observada, a imprensa tem divulgado isso, porque eles rastreiam rapidamente os contatos das pessoas contaminadas, vão isolando e conseguem controlar. E em virtude, eu li uma matéria assim, eles chegaram a ter 90 casos ativos no município sem nenhuma internação hospitalar. E sem ninguém na UTI também. Né? Li há poucos dias essa matéria sobre Cristal. Então, isso se dá ao protocolo de imunidade, que eu falei aqui outra vez, que eles aplicaram, né, incentivaram o uso da vitamina D com aquele composto, com zinco, com outros medicamentos que compõem aquela forma. E eu tenho visto aqui em Pinheiro Machado as pessoas comentar que está uma semana, quase 10 dias, esperando o resultado de exame, que eu creio que seja pelo LACEN. Então eu faço aqui o seguinte questionamento e gostaria que o pessoal da saúde pudesse até nos esclarecer. Né? Nós temos aqui também, soubemos como os vereadores, que o percentual gasto com a saúde está abaixo do mínimo que tem que ser gasto. Então, por força de lei, o executivo tem que gastar 15%. Não seria, então, a forçada de gasto em fazer os exames particular e ter o resultado rapidamente para poder fazer a ação de prevenção da família, dos contatos que tiveram? Então, esse é o meu questionamento sobre essa forma que está sendo feito, né, esses exames. E, de repente, assim, se o município está fazendo algum esforço para atingir o percentual mínimo de gasto da saúde, por que não faz com os exames para fazer particular, fazer a coleta e no outro dia ter o resultado do exame? O município de Cristal, se coletar o exame até o final da tarde de hoje, no dia seguinte, às vezes 6, 7 horas da manhã, já tem resultado. Agora nós subimos aqui relatos que eu li no Facebook, pessoas falando em quase 10 dias aguardando o resultado de exame. Então isso fica um tempo muito, muito grande, né, para as pessoas ficarem isoladas, de repente, sem necessidade. Imagina se a pessoa não está positivo, mas ele de repente está ali se deprimindo, várias coisas que podem estar acontecendo em virtude disso, colocando até um certo pânico na família. Esse é um ponto, né, que eu deixo aqui a indicação, né, para a equipe da Secretaria da Saúde, que pudesse, de repente, olhar o que está dando certo ali pertinho, do outro lado do rio Camaquã, no município de Cristal. Eu recebi aqui da nossa vereadora eleita Magda Afonso um documento que eu quero, que se trata sobre o novo Fundeb. O novo Fundeb prevê a divisão do recurso público com o setor privado de educação do país. Então, isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E isso significa
se continuar, se for referendado lá no Senado, isso significa 15,9 bilhões a menos para a educação pública do país. Para o Rio Grande do Sul, isso significa 1 bilhão a menos na educação. Nós recebemos aqui, através da nossa vereadora, o documento que o PDT, o nosso partido, está mobilizando para que a gente possa encaminhar para os senadores, né, um manifesto antes disso ser votado e ser apreciado lá no Senado. Então tem uma carta, uma manifestação do Movimento Trabalhista pela Educação, e aqui nessa carta eu quero pedir aqui publicamente permissão para os colegas vereadores. Eu vou encaminhar para o WhatsApp de vocês, e nessa manifestação tem o link do WhatsApp de cada senador. Eu vou encaminhar para os colegas, aqueles que acharem por bem de fazer e querer defender a educação pública do país, é só ir clicando no link que está na frente do nome do senador, já vai abrir diretamente no WhatsApp, e a mensagem está pronta, é só clicar em enviar. Eu já fiz para 2 enquanto acontece a sessão aqui. Então, eu vou mandar para o WhatsApp dos colegas, aqueles que entenderem, que querem defender que o Fundeb seja um recurso para atender o ensino público, né, porque a forma que ele está sendo fatiado é uma forma de privatização da educação. Então, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e aqui o manifesto pede a devolução desse projeto para a Câmara Federal, para que ele seja reanalisado novamente. Então, depois de eu terminar o meu espaço aqui, vou estar encaminhando essa mensagem para os colegas, aqueles que acharem por bem contribuir, podem estar fazendo, clicando no link de cada senador, você estará enviando um manifesto pedindo que seja em contra a divisão do recurso público da educação do Fundeb com o setor privado de educação. Dito isto, pessoal, estamos chegando ao final de um mandato, né? Não logramos a reeleição, mas sei que teremos aqui a companheira Magda do nosso partido. Quero te dizer, Magda, que nós temos projetos e projetos em andamento nessa casa, que estarei lhe procurando, e quero que você não procure o gabinete ainda, para a gente passar algumas coisas. Nós temos aí o limite dos municípios, a correção. Ontem eu recebi ligação da gerente do IBGE. Ela pediu para mim, me mandou o mapa aqui da região da onde tem o problema, que ela queria orientar os técnicos que vão fazer trabalho, se sair o censo em 2021, de que tem aquele problema, de que o pessoal ali tem campo em Pinheiro Machado, mas que pela lei já é Piratini. Esse é um fato que a gente precisa resolver. Estarei passando tudo que a gente fez até aqui, né, para que você possa, juntamente com os demais colegas vereadores, de repente, ano que vem, dar seguimento, porque é algo que interessa a gente conseguir resolver aquela questão, né. Tem outras questões que estavam nas propostas, que eu creio, representada na nossa colega, você terá condições de lutar por alguns ideais que a gente defendeu e que a gente colocou. Fizemos o nosso trabalho, tive 195 votos, eu agradeço a confiança, mas agradeço também, e teremos mais 2 sessões para isso, a todos aqueles que em 2016 foram 406 pinheirenses que me deram a oportunidade de estar aqui. Desta vez nós concorremos com muita gente na minha região. A eleição de 2016 nós éramos apenas três candidatos com famílias no 2º distrito. Dessa vez era eu e mais 8. Houve uma divisão muito grande na minha região, né, com todos que têm o direito de se candidatar, mas houve divisão muito grande. Acabou que desses 9, nenhum se elegeu. Então veja como que
que foi a situação. Teve 9 candidatos com família, com origem, lá na região, que foi o principal colégio eleitoral, né? E onde eu tive uma baixa também muito significativa, em virtude da afinidade das famílias, enfim, tudo isso eu reconheço isso. Também tem muitas pessoas de idades que não foram votar, em virtude da pandemia. Nós tivemos aí mais de 2.000 pessoas, se eu não estou equivocado, que não foram às urnas, enfim. Mas diz que uma porta se fecha e outra se abre. E eu creio que já está se abrindo uma porta muito melhor para mim, e que a gente vai poder trabalhar. E se essa porta se confirmar, que já tem 50% confirmado, talvez seja esse o meu último mandato. Então, eu agradeço meu espaço e desejo muito sucesso a todos que continuem e os novos que chegam nessa casa. E a gente ainda tem mais 2 sessões para falar desse encerramento de mandato. Muito obrigado. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. A palavra, o vereador Wilson da Rosa Lucas. Quero saudar a mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da casa, saudar a vereadora Magda, a vereadora Laura, também o Márcio, presidente do sindicato, a todos que nos assistem em casa, meu boa tarde a todos. Eu quero fazer um pedido para o secretário de obras que dê uma... Lá na Otacílio Vieira, ali na iluminação pública, que está bem precária ali, que está faltando, tem vários pontos apagados. Dê uma olhada para nós, dá uma melhorada na iluminação que as pessoas estão pedindo. Está bem escuro lá nos arredores das vilas ali, para ele dar uma força e dar uma olhada para nós, para ver isso aí. E também eu parabenizo ele pelo trabalho que ele está fazendo, arrumando as ruas, tem ruas bem arrumadas, também a iluminação que está sendo feita, está melhorando. Parabéns, secretário. E também eu quero falar, como eu ando pelos lugares, sobre o comércio, principalmente o comércio de alimentação. Vão ter que eu vou conversar com o prefeito amanhã, vou ver se eu consigo conversar com ele, para estender mais o horário. Eu acho 8 horas muito cedo para fechar o comércio de alimentação. Não é que eu ache. Os donos do comércio não estão me questionando que é cedo, que aí está dando aglomeração. As pessoas, que brasileiros, você sabe como é que é, né, pessoal? É bem atípico, deixam tudo para a última hora, vão tudo se aglomerar. Às 8 horas da noite, fazem fila nos mercados, estão fazendo os lugares que estão abertos, e eu acho que é cedo. Inclusive, porque eu estou sempre no meu amigo Solon, ele me questiona muito isso, e eu acho que tem que flexibilizar mais o horário, tipo, fechar às 9h30 da noite, pode ser 9 horas, 9h30, para as pessoas não se aglomerarem, porque estão se aglomerando, isso não é bom. Porque o Covid está aí, Pinheiro Machado tem vários casos, e as pessoas não se cuidam muito. Eu peço aí que o prefeito veja com carinho, com a comissão dele lá, e eu vou ver se eu converso com ele amanhã para nós ver essa situação, para dar uma flexibilizada no horário, para o comércio ficar mais tempo aberto, se for possível. E vamos se cuidar, pessoal. Vamos se cuidar, que o Covid está pegando todo mundo, muita gente. Obrigado, vereador, pelo espaço, presidente. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Com a palavra, a bancada do PSDB, Adão Martins, para seus registros. Agradeço, mas não vou fazer uso do meu espaço, senhor presidente. Então, passo a palavra ao meu vice-presidente para me fazer meus registros. Com o uso da palavra, o vereador Renato Rodrigues, da bancada do PSDB. Eu tenho aqui uns pedidos de iluminação pública aqui, ao nosso secretário, que é na rua Dário de Souza, São Sebastião e João de Deus Pinheiro. Aí tá, aquelas ruas tá escuras ali, que ele faça o conserto ali para o grado de moradores, ali está muito escura aquela rua ali. Pedido também, recebi uma ligação sobre o conserto da Estrada das Alegrias, que está em péssimas condições lá, está complicada lá, o pessoal Bravinha Pinheiro demora muito, está bastante ruim a estrada, então estão providências na Estrada das Alegrias. E pedido de iluminação pública também, procurado por moradores da Vila Ambu, que tem várias ruas apagadas na Vila Ambu lá, está difícil. Então, que dê uma chegadinha no caminhão da luz lá para atender aquele povo lá. E um pedido de tapa-buraco também na estrada Passo Machado ali, que está ficando ruim, ali que tomam providência nesse pedido aqui. E já que o vereador Ronaldo me cedeu também sobre o pessoal do Cine, vereador, isso é um absurdo. Eles fizeram reunião na nossa casa aqui, que dá serviço por 1 ano e pouco para o pessoal. E agora estão ameaçando o pessoal que não quer ir com eles
estão mandando pedir as contas. Então isso aí é feio. Isso aí é feio que eles estão fazendo com a população de Pinheiro Machado. Que o Zé Antônio, então, que faça aí e barre, não deixar as pessoas de fora vir, porque eles vão ter que segurar as pessoas aí. Porque eu acho que o nosso pessoal, se o povo foi fichado para trabalhar aqui, eles têm que ficar aqui no município. Não ir lá para gente, lá tirar quantos dias fora de casa. Eu sou contra isso aí e estou com o senhor. Quer fazer um documento para assina com o senhor aí, vamos correr atrás disso aí. Porque isso é um absurdo que eles estão fazendo com a nossa população de Pinheiro Machado. Eu quero dizer também que estou aqui, nós temos mais 2 sessões nessa casa. Me reelegi, graças a Deus, graças ao povo de Pinheiro Machado, que me deu essa oportunidade. E quero seguir meus trabalhos como eu sempre faço. Não tendo mais nada, agradeço meu espaço, presidente. Muito bem, vereador. Seus pedidos serão todos encaminhados. Ele devolve a presidência. Passa a palavra, então, à bancada do PSB, vereador Fabrício Costa, para seus registros. Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as vereadoras eleitas que aqui estão nesse espaço, o presidente do sindicato, todos os senhores que nos acompanham, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, especial boa noite. Primeiramente trago aqui, presidente, uma reivindicação também no setor da iluminação pública, como já foi citado aqui, mas agora especificamente no pessoal dos Pastos Pires ali, que moradores me procuraram, relatando as suas dificuldades quanto à iluminação, então que o Poder Executivo também possa atender essa demanda ali da comunidade. Até fiz uma proposição, um pedido de providência nesse sentido. Também, presidente, passarei a fazer um relato aqui. Durante esse mandato, por vezes, muitas vezes, não só este vereador, como outros tantos vereadores desta casa, foram até Brasília, fizeram as suas demandas, muitas dessas demandas relativas a emendas parlamentares, que é fundamental, sim, mas também nós temos que estar atento, e aí foi essa a minha preocupação durante este mandato, de buscar situações que estão ocorrendo a nível federal, que prejudicam os municípios, em especial o município de Pinheiro Machado, porque aqui eu sou vereador. E uma dessas demandas que eu percebi através de estudos, através de análises que já durante o mandato fiz, é na famosa Lei Candir. Que o que seria essa Lei Candir, para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento? É uma lei que foi instituída no intuito do que os municípios, produtos de origem nacional, para ter competitividade no mercado, fosse diminuído, houvesse uma diminuição da carga tributária nesses produtos. Só que quando criaram esta lei, esta diminuição da carga tributária veio justamente incidir nas arrecadações dos municípios, e é uma lei federal, então isso não pode, não deveria ter acontecido. Essa pauta foi levantada junto à Confederação Nacional de Municípios, e nessas minhas idas a Brasília, tanto é que tem registro nas minhas redes sociais, eu levantei esta questão para os senhores terem ideia, só relativa a Pinheiro Machado, de percas de arrecadação, em valores atualizados, representa em torno de R$2.250.000. E agora, pela graça, na época, todos os contatos que eu fiz em Brasília, foi justamente tentando mobilizar os deputados que levasse esse projeto ao plenário da Câmara dos Deputados, também ao Senado. E ontem, na Câmara dos Deputados, houve a aprovação, já tinha ocorrido no Senado, a aprovação desta lei, para que a União faça o ressarcimento para os municípios destes valores. E aí, como um presente, digamos assim, e aí eu fico muito grato ao ter acesso a essa informação, que já para o ano de 2020, só falta a sanção do presidente da República, já para o ano de 2020, segundo o que foi aprovado na Câmara, na legislação, R$1 bilhão será dividido com os municípios que têm valores a ser ressarcidos através da desoneração da Lei Candir. Então,
até o final deste mandato, até o final deste ano, vai entrar valores aqui, depois para a lei que foi aprovada é para uma sequência de anos, não vai ser tudo no primeiro ano que vai ser pago. Então, eu me considero, neste momento, um pequeno, mas que representou o município de Pinheiro Machado também nessa pauta, para que também os nossos deputados lá em Brasília pudessem levar adiante esta situação, e que vai chegar num grande momento para o município de Pinheiro Machado, um momento que é extremamente necessário a incrementação de recursos diante da situação que estamos vivendo. Também acompanhando noticiário, esse noticiário em especial da FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, no dia de ontem, o Banrisul confirmou a antecipação do ICMS aos municípios gaúchos, ICMS este que seria repassado em janeiro de 2021. Esse valor será acreditado até o último dia de dezembro nas contas dos cofres públicos do município. Vejam que, para salvar as contas do município, dos municípios, dos gestores, ao comprometimento, vereador Renaldo, da arrecadação de janeiro na forma de antecipação. Quer dizer, dezembro nós receberemos o ICMS referente a dezembro, mas também a janeiro de 2020. Então, mais do que nunca, o governo municipal fica obrigado, ocorrendo mais uma vez a situação, até porque saiu na mídia dizendo que ia fazer a questão do salário, colocar em dia salários e tal. Então, tanto como décimo, fica obrigado, diante de todos esses cenários que têm a possibilidade de vir recursos para o município, de que atenda também o funcionalismo, tendo em vista que janeiro será, principalmente na questão do ICMS, será bem delicado, tendo em vista essa demanda que foi aceita, demanda da FAMURS, que foi aceita pelo Banrisul. Outra questão que eu trago aqui, que foi mencionado no jornal Minuano da nossa querida Bagé, no dia 12 deste mês, foi com relação a um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Instituto Clima e Sociedade, estudo esse que diz que tem que ser feito a partir de janeiro, o fechamento de 3 usinas termoelétricas a carvão, onde uma dessas usinas é Candiota 3. Está na reportagem do jornal Minuano, elenca as questões por suposto prejuízo que essas unidades termoelétricas dão para o sistema, e uma das justificativas que foi apontada nesse estudo é que devido à questão da pandemia, houve uma diminuição do consumo de energia no Brasil. Então, se o Sistema Nacional Elétrico está operando com usinas que geram prejuízo, que deve ser feito o fechamento. Lembro aqui que foi algo até engraçado ver um estudo desses, mas nós aqui como Poder Público, e agora sexta-feira tem uma reunião do Fórum de Desenvolvimento do CIDEJO, dos vereadores, e aqui já de antemão eu peço o carro para ir até a Ceguá, convido inclusive os demais vereadores que querem ir, porque certamente essa pauta nós temos que trazer para dentro do fórum, porque já é algo para janeiro, segundo esse estudo aí, o Operador Nacional do Sistema, inclusive, coloca como possível de aceitar essa questão, só que se não houver a movimentação política, primeiramente da região, parte-se do princípio que a região se interessa, que não tem problema, e sabemos do número de empregos que gera, principalmente aqui para Pinheiro Machado também, as usinas termoelétricas de Candiota. E tem outra questão que é levantada também, que a queima de carvão gera cinzas e que vem abastecer a nossa unidade da Votorantim Cimentos aqui. Então, nós temos todo um complexo de arrecadatório, de emprego, de questão social que está por trás dessa situação. E o que custa eu acreditar é que durante a pandemia houve uma redução no consumo de energia, porque há poucos dias o presidente estava dizendo, aconselhando a população brasileira a tomar banhos mais curtos, porque tem
uma escassez de energia. Então vejam o contraditório, algo está errado nesse sentido, e eu vejo que a mobilização política, e tendo em vista que há essa reunião em especial ali do fórum do CIDEJA aqui no município de Candiota, não sei se esse tema está pautado, mas se não está, cabe a nós trazer para a pauta, para que possa contornar essa situação e que os prejuízos sejam os mínimos possíveis, ou que nem ocorra, porque imagina o que vai representar o fechamento deste polo termoelétrico aqui na nossa região. Isso são notícias que saiu no jornal Minuano de Bagé, então parte-se do princípio que tem a sua veracidade. Então, senhor presidente, já de antemão aqui eu peço para o senhor o veículo, de antemão o vereador Ronaldo já manifestou, e se outros vereadores quiserem nos acompanhar, até porque é uma reunião do consórcio, CIDEJA, especificamente dos vereadores, e uma reunião extraordinária, inclusive assim elencada. Então, presidente, agradeço o espaço e desejo a todos uma boa noite. Presidente, só pode participar a partir de agora só quem for eleito. Não eleito não pode. Não tem problema, vereador. Libera o carro. Então, com a palavra, bancada do PSB, vereador Calderipe, para seu registro. Cumprimento, senhor presidente, os colegas vereadores, as vereadoras eleitas aqui, os senhores aí, seja bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, eu lhe peço desculpa pelo atraso, que me estragou a caminhonete que estava vindo lá de fora, trancou uns rolamentos, eu tive que vir na carona. Eu tenho duas proposições para registrar na noite de hoje, que é para o secretário de obra um patrulhamento ali na estrada do Pasto Coelho, que vai sair lá na Filtrim, lá nos Alegrino, lá no Passo Sabugueiro também, está muito ruim para lá abaixo. E aqui na Barão do Rio Branco, do Sapirangás até 608, está muito braba aquela rua ali. Aquele decidão, ele tem uns valos atravessados, está horrível de passar ali. Por hoje era isso, presidente. Eu agradeço o espaço. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Não tendo mais nada a tratar, vou encerrar essa sessão. Desejo uma boa noite a todos.